E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A noite na Vila Belmiro ganhou um peso incomum quando o meio-atacante Neymar, visivelmente abatido após o empate diante do Mirassol, assumiu publicamente a responsabilidade pelo lance que mudou o rumo da partida. Em meio ao barulho incessante das arquibancadas e a tensão de um duelo decisivo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Santos utilizou suas redes sociais para deixar claro que carregava nos ombros a culpa por ter cometido a infração que originou a cobrança convertida pelo adversário. Entretanto, mais do que admitir a falta, o capitão santista deixou transparecer uma insatisfação crescente com a postura dos árbitros, levantando dúvidas sobre a coerência existente na aplicação das regras no futebol nacional. O confronto, marcado por um clima de urgência e apreensão, terminou nivelado, mantendo o Santos preso na 16ª posição, uma altura perigosa para quem luta para evitar a queda para a segunda divisão. Esse contexto sufocante potencializou o impacto da penalidade assinalada sobre Reinaldo no segundo tempo, transformando o episódio numa ferida aberta no elenco e na torcida. Neymar, sempre expressivo, publicou uma mensagem firme, afirmando que pedia desculpas pela jogada que resultara no revés momentâneo, mas também deixava no ar uma crítica velada ao que classificou como a multiplicidade de interpretações utilizadas pelos juízes brasileiros. Ao se dirigir aos milhões de seguidores, o atleta deixou registrado que se sente perdido diante de tantas decisões contraditórias, reforçando que é difícil compreender qual é o padrão adotado nas disputas dentro da área. Mesmo tentando manter o foco, ele demonstrou frustração, dizendo que só lhe restava aceitar o ocorrido e continuar batalhando, porque o Santos não pode se dar ao luxo de baixar a guarda com tão poucas rodadas restando. Antes de a penalidade ser confirmada, o árbitro de vídeo convocou o juiz principal para revisar o lance. A demora aumentou a ansiedade no estádio, e quando a marcação foi ratificada, Neymar partiu em direção a um dos auxiliares para externar sua indignação. Gesticulou, argumentou e buscou explicações, mas encontrou respostas evasivas, o que apenas intensificou a sensação de injustiça na equipe. O atacante retornou ao gramado ainda inconformado, carregando na expressão o peso de quem sabe que qualquer detalhe pode custar caro num momento tão delicado. Esse episódio não acontece isoladamente. O Santos, vivendo uma temporada repleta de altos e baixos, tenta se manter distante da zona crítica da tabela, porém esbarra em erros individuais, falhas coletivas e decisões questionáveis do apito. A fala do seu principal astro parece refletir um sentimento que circula internamente, a percepção de que a equipe está sendo empurrada para um cenário de risco por fatores que vão além da própria atuação em campo. A atitude de Neymar, entretanto, revela também um lado humano e vulnerável. Ao pedir desculpas diretamente aos torcedores, o atleta expõe sua transparência e senso de responsabilidade, mesmo sendo um dos personagens mais famosos e influentes do futebol mundial. Ele compreende que cada ponto importa de maneira dramática, principalmente nesta fase da competição, em que cada confronto se torna uma batalha decisiva e qualquer desatenção pode transformar um campeonato sofrido em um pesadelo de proporções enormes. Seus protestos direcionados à arbitragem evidenciam a necessidade urgente de maior clareza nas condutas adotadas pelos profissionais encarregados de conduzir as partidas. O torcedor santista, acostumado a emoções intensas, observa mais uma vez o clube viver um período turbulento, no qual o protagonismo de Neymar se mistura com a tensão de uma campanha imprevisível. Apesar de tudo, a frase final deixada pelo jogador, afirmando de forma veemente que a guerra continua, resume o espírito de um elenco que, embora machucado, ainda acredita ser possível escapar da pressão que o ronda. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Desde os primeiros rumores que surgiram em grupos de torcedores, a notícia incendiou as redes sociais. Estaria o dono da Ambev prestes a comprar o Santos Futebol Clube? A simples menção dessa possibilidade já provocou um misto de choque, curiosidade e esperança entre santistas, jornalistas e analistas de mercado.
pois a ideia de uma gigante das bebidas assumir o controle de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro parece saída de uma trama de novela corporativa, e, para muitos, seria o início de uma nova era para o clube alvinegro. Se confirmada, essa aquisição não apenas alteraria a estrutura acionária do Santos, mas poderia redefinir completamente sua estratégia institucional, financeira e esportiva, gerando repercussões que vão muito além dos gramados da Vila Belmiro. A especulação ganhou força após uma série de reportagens amadoras, vídeos no YouTube e publicações em blogs esportivos que afirmam que bilionários ligados à Ambev estariam em negociações secretas para transformar o Santos em uma espécie de braço esportivo do conglomerado. Apesar de não haver confirmação oficial, a tese circula com vigor. A Ambev, por meio de executivos poderosos e investidores estratégicos, teria colocado na mesa uma quantia impressionante para assumir o controle do clube. E alguns torcedores já enxergam nisso a possibilidade de estabilidade financeira e modernização de infraestrutura. No centro dessa narrativa está a figura de Jorge Paulo Lemann, um dos sócios mais conhecidos da Ambev, reconhecido por seu poderio financeiro e histórico de grandes apostas no mundo empresarial. Embora não exista confirmação pública de que Lemann, ou qualquer membro do conselho da Ambev, tenha assinado contratos vinculativos para comprar o Santos, o simples fato de esse rumor existir já causa tremores no clube e mobiliza a torcida a imaginar desfechos grandiosos. A situação se tornou ainda mais instigante quando torcedores começaram a conectar essa hipótese a parcerias já existentes entre Santos e empresas do setor de bebidas. Por exemplo, a Brahma, marca da Ambev, teve acordo renovado com o Santos para ações de marketing e envolvimento com a torcida. Essa relação comercial, embora legítima e anunciada oficialmente, alimenta a tese de que a aproximação da cervejaria com o clube poderia ser muito mais profunda do que um mero patrocínio, e, se verdadeira, significaria uma estratégia deliberada de expansão esportiva por parte da empresa de bebidas. O Santos, por sua vez, vive um momento de pressão por resultados e por novas fontes de receita. O clube tem interesses reais em se transformar, quem sabe, em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, ou atrair investidores que ofereçam capital para reformar sua estrutura, melhorar seu centro de treinamento, investir em base e consolidar projetos de longo prazo. A ideia de que a Ambev poderia entrar como investidora majoritária ou influente agrada a parte da torcida mais pragmática, que enxerga nesta hipótese uma chance de profissionalização, de longevidade institucional e de infusão de recursos capazes de revitalizar a Vila Belmiro e potencializar a geração de jovens talentos. As especulações se intensificaram quando alguns perfis nas redes sociais começaram a divulgar vídeos no YouTube com manchetes explosivas, como o dono da Ambev compra o Santos, acompanhados por depoimentos de torcedores visivelmente empolgados e projeções financeiras ousadas. Embora esses vídeos sejam produzidos por canais amadores, sem respaldo jornalístico consolidado. YouTube, por outro lado, analistas financeiros alertam que uma operação desse tipo não seria simples. A Ambev é uma companhia de capital aberto, com muitos acionistas e foco em seu core business, que é a produção e distribuição de bebidas, não a gestão de clubes de futebol, o que colocaria em xeque a viabilidade de comprar um clube tradicional sem uma estratégia corporativa muito clara. Além disso, caso a Ambev decidisse investir fortemente no Santos, isso poderia gerar tensões internas. Acionistas atuais, conselheiros e torcedores conservadores talvez não aceitassem bem uma mudança estrutural tão drástica na identidade do clube. Há ainda a questão regulatória. Para que a Ambev detivesse uma participação majoritária no Santos, a operação exigiria alterações estatutárias no clube, auditorias, assessoria jurídica e financeira sofisticada, além de apresentar garantias para satisfazer os investidores quanto à rentabilidade e ao retorno de imagem dessa transação. A narrativa fictícia, porém, se alimenta também de sentimentos torcedores. Muitos santistas veem na Ambev um parceiro poderoso, capaz de ajudar o clube a sair de ciclos de instabilidade econômica, dívidas e gestões instáveis. Para eles, a entrada de um gigante empresarial poderia ser a salvação para o peixe, elevando-o a outro patamar competitivo e dando suporte para projetos ambiciosos. Por outro lado, há torcedores receosos, que temem que esse tipo de investimento corporativo possa descaracterizar o Santos como clube da cidade, transformando-o em mais uma peça de portfólio empresarial, que, dependente de resultados financeiros, poderia ver seu compromisso com a base e a comunidade enfraquecer. A própria Ambev, por enquanto,
não emitiu comunicado oficial confirmando qualquer proposta de compra. Essa ausência de confirmação é usada por parte dos detratores da hipótese para rotular a história como boato sensacionalista, enquanto os entusiastas apontam essa falta de posicionamento público como estratégia para manter as negociações nos bastidores, longe do escrutínio midiático. Além disso, a Ambev já demonstrou, historicamente, interesse em parcerias com o futebol brasileiro. Em anos anteriores, mantinha patrocínio em diversas entidades esportivas e tinha presença significativa no universo do marketing esportivo, embora não haja até hoje registro de aquisição completa de um clube grande. A empresa, segundo seu perfil corporativo, poderia usar uma aquisição estratégica como forma de diversificar investimentos, especialmente se enxergar no Santos uma marca com potencial de crescimento, captação de sócios, retorno em mídia e engajamento nas comunidades locais. Do lado do Santos, há ainda um histórico de negociações e rumores envolvendo grandes investidores. O clube já foi citado em especulações sobre novos aportes financeiros por grupos nacionais ou internacionais. E a possibilidade de uma SAF tem sido debatida internamente por torcedores, o que abre a porta para que negociações até então improváveis se tornem embaralhadas. Também não se pode descartar que a situação beneficie outras partes. Se a Ambev decidisse investir, poderia haver um divisor de águas para o Santos, não apenas na esfera esportiva, mas também comercial, com ativações de marca, programas de sócio-torcedor, iniciativas de sustentabilidade e engajamento com a comunidade santista. Por outro lado, a mídia especializada e grandes veículos econômicos ainda não deram corpo à história com apurações profundas, o que reforça a necessidade de cautela, sem documentos, fontes confiáveis e confirmação pública. Tudo ainda se sustenta principalmente no terreno da especulação. Há ainda relatos de que a base santista está dividida, em fóruns de torcedores e redes sociais. Há quem defenda a entrada da Ambev como uma revolução positiva, e quem tema a corporatização do clube como algo que pode afastar a alma tradicional do peixe. Se a negociação for adiante, será preciso negociar não apenas valores e participação societária, mas também como será a governança do clube. Será que os executivos da Ambev aceitarão participar de um conselho diretivo do Santos? E como será garantido aos torcedores que a essência do clube não será comprometida? Uma transação dessa magnitude provavelmente mobilizaria advogados, consultores financeiros, auditores externos e dirigentes que teriam que trabalhar lado a lado para estruturar um acordo que fosse viável, sustentável e benéfico para ambas as partes, sem sacrificar a identidade centenária do Santos. Outra hipótese levantada pelos mais otimistas é que a Ambev, mesmo se não comprasse 100% do clube, poderia entrar como investidor minoritário estratégico, com uma participação que permitisse influenciar o planejamento esportivo.